TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta terça-feira, 11 de fevereiro, tem como cenário a Rua do Imperador, ao fundo a Rua Paulo Barbosa, aqui no centro de Petrópolis. Desde já, obrigada pela audiência, pelo carinho, você que me acompanha pelo canal 16, Viatec Cable em Petrópolis, canal 3 em Paraíba do Sul e 3 Rios também, canal 3 Viatec Cable. Quem não tem TV a cabo pode acompanhar pela transmissão ao vivo do Facebook da TV Cidade de Petrópolis, também pelo site tvc16.com para o Brasil e o mundo. Nesta terça-feira tem mais um pré-candidato para os eleitores de Petrópolis conferirem, conhecerem, é o professor Yuri Moura, mas no final do programa. Nós vamos começar esta edição falando dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que foram reajustados em 4,48% desde 1º de janeiro de 2020. Com isso, desde 1º de fevereiro deste ano, o salário de benefício, o salário de contribuição não pode ser inferiores a R$ 1.045, nem superiores a R$ 6.101,06. O reajuste atinge as pensões especiais pagas às vítimas da síndrome da talidomida, as pessoas atingidas pela hanseníase e aos benefícios de prestação continuada pagos pelo INSS, correspondentes a aposentadorias, auxílio-doença e pensão por morte. E membro das coordenações das urgências e emergências públicas e particulares, superintendências de atenção à saúde e vigilância em saúde da Secretaria de Saúde, se reúnem esta semana para abordar o fluxograma de notificação montado pelo município para possíveis casos suspeitos de coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o coronavírus apresenta uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe, portanto, o risco de circulação mundial é menor. Apesar de nenhum caso da doença ter sido confirmado até o momento no Brasil, as cidades devem estar preparadas. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro emitiu na última semana notas técnicas para o manejo com os pacientes. O Ministério da Saúde também emitiu um protocolo de tratamento das possíveis vítimas do vírus no país, além de disponibilizar uma plataforma para que os municípios acompanhem em tempo real os casos suspeitos. E por falar em saúde, fica a dica de um laboratório que é tradição na cidade e tem preços especiais para você que não tem plano de saúde. Laboratórios BAF. Laboratórios BAF, há mais de 45 anos realizando exames de sangue em Petrópolis, utilizando equipamentos modernos para resultados mais precisos. Único na região serrana que possui selo de qualidade máxima PALC, que é o programa mais rigoroso de qualidade para laboratórios no Brasil. Para você que não possui plano de saúde, conte com nossa tabela de preço popular. Acesse nossa homepage e consulte nossas 10 unidades. E conte com nossa equipe médica para tirar suas dúvidas. A qualidade do seu exame está em nosso DNA. Toda quinta-feira, aqui no programa original, não percam, no quadro Seus Direitos, dicas e esclarecimentos jurídicos, comigo, Daniel Vasconcelos. E vamos falar agora de turismo aqui em Petrópolis. O Petrópolis Convention Visitors Bureau vai promover no dia 18 deste mês um evento para discutir os desafios para o setor de turismo neste ano de 2020. O evento será no Hotel Caminho Real, em Araras, e terá a participação do presidente da Federação do Convention Visitors Bureau, Marco Návega, do gerente executivo do Rio do Convention Visitors Bureau, Felipe Campelo, e da superintendente de micro e pequenas empresas da AGE Rio, Denise Collier. Eles vão falar sobre o panorama atual do turismo, com as mudanças nos modelos de negócios e sobre crédito para o setor. Na ocasião, o presidente do Petrópolis Convention Visitor Bureau, Samir Elgaoui, também vai apresentar o calendário de eventos da entidade para este ano.
Bem, falamos de turismo, bora falar de cultura. Interessados em participar das atividades gratuitas oferecidas pelo Centro Cultural Celina de Oliveira Barbosa, lá em Pedro do Rio, ainda podem se inscrever nos cursos e oficinas que acontecem ao longo deste ano. São aulas de lutas, artesanato, informática, corte e costura, entre diversas outras. Quem quiser participar, basta comparecer à unidade para verificar os dias e horários disponíveis. Para a matrícula é necessário levar identidade CPF. Menores precisam estar acompanhados de algum responsável. Não só moradores da comunidade, como qualquer pessoa pode participar de qualquer idade também. Em 2020, estão confirmadas aulas de capoeira, jiu-jitsu, artesanato, tricô e crochê, modelagem, corte e costura, informática, teatro e reforço escolar, do 2º ao 5º ano. Quer deixar sua casa linda? Olha, bem aqui pertinho, na Rua Paulo Barbosa, 3 andares, com tudo que você precisa. Caminhada Móveis. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. E aí, pessoal, não percam toda sexta-feira aqui no programa original o quadro Tudo Original, comigo, André Lamela. Bora falar de carnaval, e Petrópolis é um destino muito querido para quem quer fugir da folia de carnaval. Mais da metade dos brasileiros que irão viajar no período do carnaval optaram por deixar os tradicionais destinos ligados à festa, né? De fato, a festa, a folia. É o que aponta o levantamento realizado pelo site Bunker.com. Com isso, cidades conhecidas pelas opções de descanso, como é o caso de Petrópolis, podem se beneficiar com a chegada de turistas do feriadão. Na cidade imperial, além do carnaval que é realizado nos bairros, com shows e blocos de rua, os diversos circuitos turísticos oferecem todo tipo de programação. Os preferidos durante o período da folia são os ligados à natureza. No ano passado, o município registrou de sábado a terça-feira de carnaval, uma média de 91,4% de ocupação nos meios de hospedagem, com destaque para os distritos, que ocuparam 93,4% de seus leitos. A expectativa da Prefeitura é continuar mantendo os bons resultados este ano. São cerca de 300 restaurantes, 119 meios de hospedagem e 6.339 leitos à disposição do visitante. Bem, já tem muita gente pensando em carnaval, inclusive eu. Dia 21 tem o programa A Hora do Samba comigo e com o Zanata. Já as chamadinhas vão rodar aqui no programa, vão rodar também nos intervalos da TV Cidade. O programa A Hora do Samba é realizado uma vez por ano comigo e com o querido Zanata. A gente vai falar aí sempre falando das escolas de samba do Rio de Janeiro e, claro, com algumas notícias e algumas informações sobre o carnaval aqui de Petrópolis e da região. Bem, mas enquanto o carnaval não chega, tem muita gente ainda procurando emprego. O balcão de empregos da Prefeitura aqui de Petrópolis, administrado pelo Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem 13 vagas disponíveis nesta semana. Os candidatos devem cadastrar os seus currículos na Prefeitura no site petropolis.rj.gov.br. Mais informações pelos telefones que estão na tela. O balcão de empregos realiza a divulgação das vagas e os encaminhamentos dos candidatos para processo seletivo. Sendo assim, fica a cargo do empregador a responsabilidade pelas entrevistas e possíveis contratações. O DETRA fica na Rua Aureliano Coutinho, 203, no centro de Petrópolis. E ainda falando de móveis, vamos agora lá para Correios, que tem uma loja enorme, linda, com estacionamento e todo espaço é aquele cafezinho gostoso. Franca Vila Móveis. Na Franca Vila Móveis, as suas compras viram um belo passeio. Localizada na Estrada União e Indústria 2310, em Correias. A loja abre de segunda a sábado. Você tem o dia inteirinho para escolher com calma os móveis da sua casa. Abrimos às 9 da manhã e só fechamos às 7 horas da noite. Quer decorar sua casa inteira? Venha passear e comprar na Franca Vila Móveis. Conforto, hospitalidade e atendimento de primeira. Não se preocupe, aqui tem vaga para receber seu veículo. Chegue, estacione e entre. Você é o nosso convidado especial. Franca Vila Móveis. Entrega rápida e garantida. Eu sou a professora Rosina Bezerra de Mello
Estou toda sexta-feira no programa original com o quadro Rosina de A a Z, para conversar com você sobre língua portuguesa. E aí, para quem gosta de esportes, de corridas, preste atenção, porque a Corrida das Mulheres deste ano segue com inscrições abertas. São 300 vagas para a prova, que será realizada no dia 8 de março, começando às 8 da manhã, na Rua Alfredo Panchá, no centro. O valor dos kits varia de R$ 55 a R$ 115 reais. O evento conta com o apoio da Prefeitura através da Superintendência de Esportes e Lazer e da CPTrans. A premiação com o troféu será para as 5 primeiras colocadas no geral e nas 3 melhores corredoras por categoria. O objetivo do circuito é incentivar a presença das mulheres nas corridas de rua realizadas no município. A prática da modalidade ajuda na melhora da resistência física, circulação sanguínea, fortalece o sistema imunológico e ajuda a emagrecer. Vamos falar agora de uma ação do PROCON. Olha, 54 minutos, esse foi o tempo que os passageiros que seguiam de Petrópolis para Barra Mansa tiveram que aguardar para a partida do ônibus na manhã de ontem, segunda-feira. Com previsão para iniciar a viagem às 6h05 da manhã, o veículo só saiu às 6h59, um transtorno para quem tem seus compromissos no outro município. A irregularidade, porém, não passou despercebida. A equipe do PROCON Petrópolis esteve desde cedo na rodoviária Leonel Brizola e flagrou a infração cometida pela empresa, que foi autuada pelo órgão de defesa do consumidor. A equipe do PROCON Petrópolis esteve desde cedo na rodoviária Leonel Brizola e flagrou a infração cometida pela empresa, que foi autuada pelo órgão de defesa do consumidor. Como amanhã é dia do PROCON Petrópolis, aqui no programa original, eu vou receber o coordenador Bernardo Sabrá. Nós vamos falar melhor sobre este assunto. Vamos conferir agora a Clínica Tempo e Corpo. Marque sua consulta sem compromisso, porque você merece. E Feirinha de Itaipava. Como está a pele do seu rosto? Na Clínica Tempo e Corpo temos limpeza de pele, peeling de diamante, eletrolifting, drenagem linfática facial, tratamentos de manchas, rejuvenescimento e hidratação. Tudo para o seu rosto ficar ainda mais bonito. Mantenha sua pele jovem por muito mais tempo. Tratamentos com a especialista em estética facial, Lívia Reis de Azeredo. Eu sou Lívia Reis de Azeredo e espero você aqui. Pessoal, não percam aqui no programa original, toda sexta-feira, o quadro Original Esportes, falando sobre esporte, sobre todos os esportes. Comigo, Eduardo Antunes. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberto ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. E vamos conferir agora as notícias de Três Rios e Paraíba do Sul. Três Rios recebeu esta semana a equipe dos Recicleiros. É uma ONG que promove a coleta seletiva a partir de recursos da logística reversa. A equipe está no município desde ontem, segue hoje e até amanhã, quarta, realizando o diagnóstico da coleta coletiva e preparando o município para receber os investimentos que levarão a coleta seletiva de Três Rios a outro patamar. Três Rios foi selecionado para receber este apoio entre cerca de 1.000 municípios e vai começar a trabalhar no plano de coleta seletiva inteligente. E nesta quarta-feira, amanhã, às 14h, no auditório da OAB, na Praça São Sebastião, será realizada a primeira apresentação do plano e é aberta à população. Já na cidade vizinha, em Paraíba do Sul, na primeira semana de aula, os alunos do 7º ano da Escola Municipal
Irmã Montedônio trabalharam a atividade do espelho, na qual os alunos aprendem a interagir com o outro, colocando-se no lugar dele. Também foram trabalhadas a Caixa do Futuro e a Sacola da Motivação. As atividades foram explicadas pela professora Aline Xavier, que colocou em prática parte do que foi aprendido na oficina de jogos teatrais, uma das oficinas pedagógicas oferecidas pela Secretaria de Educação para os professores da rede municipal no último dia 4 deste mês. Agora um recadinho, uma sugestão, uma dica para você, recadinho para os homens, para você que é homem, que tem vergonha de ir ao médico ou que não quer falar com ninguém um assunto muito particular, Petrópolis já tem a solução, que é a Clínica de Médicos voltada somente para homens. É a Clínica For Men. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Dr. For Men, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Dr. For Men, médico para homens. E aí, galera, tudo bem? Tô aqui para dizer para vocês não perderem toda quarta-feira no programa original da Beth de Oliveira o nosso quadro Dicas da Semana com a Tia Sol Pediatra. Não esqueçam, tá bom? Um beijo, até! Voltamos agora com as notícias de Petrópolis. Uma casa pegou fogo durante a tarde de ontem na estrada do Ribeirão, lá em Itaipava. As chamas no imóvel que fica no condomínio Chamonix, do quilômetro 57 da BR-040, começaram após a residência ser atingida por um raio. O corpo de bombeiros foi acionado e esteve no local para conter o fogo. Segundo os militares, não houve vítimas e as chamas foram controladas rapidamente. No dia 8 de janeiro, outro acidente como este deixou uma adolescente ferida. Na ocasião, uma casa no bairro Atílio Marotti pegou fogo após ser atingida por um raio. 4 irmãos estavam no imóvel quando tudo aconteceu. A jovem de 14 anos sofreu uma lesão na perna e foi levada para o Hospital Santa Teresa pelo Corpo de Bombeiros. O imóvel e os pertences da família foram destruídos pelo fogo. Em 31 de outubro do ano passado, outra casa, desta vez no Quarteirão Brasileiro, ficou em chamas após um temporal. O imóvel foi atingido por um raio e o fogo destruiu todos os cômodos do segundo pavimento da residência. Apesar disso, ninguém ficou ferido. Nesta época de chuvas, de muitos raios, infelizmente, é um risco, né? É um perigo e a pessoa nem sabe o que fazer. Como você vai se prevenir? A gente nunca sabe onde o raio vai cair, infelizmente. É triste, mas é uma realidade, né? O Brasil é campeão em número de raios. E falando nesse tempo, nesse momento ainda chove, fraquinho, mas ainda chove. Vamos falar agora do tempo. Desde ontem chove bastante aqui em Petrópolis. Em 24 horas até as 9 horas da manhã de hoje, choveu 58 milímetros no bairro Independência, segundo a Defesa Civil. O maior acumulado foi registrado neste bairro. E hoje o dia vai continuar chuvoso. A estimativa é que o acumulado seja de 60 milímetros. Em caso de emergência, ligue 199, porque a Defesa Civil está em estado de atenção aqui na cidade. E antes de encerrar, tem uma última notícia aqui de polícia. A polícia militar prendeu ontem 79 cápsulas de cocaína na rua Hans Brich, no Morro do Alemão, no Retiro. A droga estava escondida no beco do Taboca. Os policiais chegaram ao local após denúncias anônimas. Apesar disso, nenhum suspeito foi encontrado. Bem, a gente encerra as notícias aqui. Vamos conferir a loja de móveis Pedro II, que tem nos cedido o espaço sempre para as entrevistas com os pré-candidatos. Então, rapidinho, loja de móveis Pedro II é para lá, ou melhor, para lá, que nós vamos agora. Pensou no quarto do bebê? Móveis Pedro II, uma linha completa de infanto-juvenil para deixar o quarto dos nossos anjinhos acolhedor. Um espaço com móveis exclusivos para deixar qualquer ambiente muito mais charmoso. Confira nossa variedade em colchões. Móveis Pedro II, só não decora sua casa se não quiser. Qualidade, preço, facilidade no pagamento e variedade. Shopping Pedro II, Rua do Imperador, 288, Loja 9. E o programa original desta terça-feira, 11 de fevereiro, continuamos com as entrevistas dos pré-candidatos. Você que acompanha, tem muita gente que me parar nas ruas, olha, eu estou acompanhando todos, toda terça-feira, às vezes acontece quinta também, são muitos pré-candidatos. Então, assim, oficialmente, hoje é o último.
Mas se aparecer mais algum pré-candidato, a gente pode levar até o dia 21. Depois não, porque aí vem carnaval, em março vamos fazer uma outra sessão diferente. Então, pré-candidato, se você é conhece algum, até dia 21. Até rimou, né? Bacana. Bem, falando sério agora, o pré-candidato de hoje, o nosso convidado, é o Yuri Moura, que já é conhecido de muitas pessoas. Para quem não conhece, vai conhecer hoje, porque este é o objetivo do programa. Tudo bem, Yuri? Oi, Beth. Muito obrigado pelo convite. Eu gostei que você falou falando sério. E eu comecei na TV de Petrópolis, aqui na TV C16, com um programa falando sério com o Yuri Moura. É verdade. Se hoje eu consigo ficar confortável nas câmeras, é porque eu aprendi muito com vocês. Yuri, para quem não te conhece, né, você já tem seu público cativo, seus seguidores. O Yuri é professor, e então já tem toda essa tranquilidade em falar, mas assim, tem pessoas que não te conhecem, Sim. Óbvio, né? Afinal, não sou a Xuxa, você não é Pelé, então tem muita gente que não me conhece, que não conhece Yuri. Então vamos lá. Como objetivo é para que o eleitor petropolitano comece a pensar, né? Claro que até outubro ele vai mudar de ideia, isso é óbvio, Sim. Mas que ele comece a pensar, comece a se identificar. Então fala um pouquinho do cidadão Yuri. Perfeito. Meu nome é Yuri Moura, sou professor de História, também gestor público por formação, estou me especializando em gestão de cidades e planejamento urbano. Sou do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade aqui de Petrópolis. E tenho aí, apesar dos 30 anos que completo em março, dia 23, vou fazer até uma feijoada com muito samba, muito encontro. Eu tenho aí, apesar desses 30 anos, 10 anos de experiência na administração pública. Eu tive a oportunidade de ser coordenador de juventude da prefeitura, bem novinho ainda, meus 19, entre 19 e 22 anos. A gente ali em 4 anos conseguiu realizar vários projetos para a juventude, ocupando praça, com esporte, com cultura, skate, rap, foram vários encontros. A gente criou políticas importantes, Beth, como foi o Balcão do Jovem Trabalhador. A gente cativava o primeiro emprego, articulava com as empresas. E aí foi ali, nesse despertar, apesar de eu já ter tido a experiência como movimento estudantil, militante partidário, projeto social, mas foi ali na prefeitura que eu percebi que era através das políticas públicas que a gente podia mudar a vida das pessoas. Então resolvi seguir essa carreira, resolvi estudar gestão pública, passei pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, fui assessor parlamentar lá, trabalhei com foco na educação, na cultura e no apoio ao funcionalismo público. Logo depois trabalhei no Senado Federal e aí fiquei com a tarefa de fazer um vínculo do Senado com o parlamentar que eu trabalhava e as cidades do interior, principalmente a região serrana, e hoje trabalho na Câmara Federal junto ao deputado federal Marcelo Freixo, no qual tenho um papel também de debater educação, juventude e as cidades. Então, consegui passar, mesmo com 30 anos, junto da militância partidária, do movimento estudantil, comunitária, consegui passar por todos os níveis da nossa república. Trabalhei na prefeitura, no executivo, trabalhei na LERJ, no legislativo estadual, e trabalhei no Senado e na Câmara, no legislativo federal, além da formação em gestão pública. Então, é uma vida dedicada à política pública, vendo a possibilidade de transformar a vida das pessoas. Para além disso, eu já acumulo aí algumas candidaturas. A gente veio aí demonstrando programas, projetos e vitórias políticas. Ainda com 22 anos eu fui candidato a vereador. Na época o partido fez 2 vereadores e eu fui ali o primeiro suplente. Por muito pouco eu não me torno o vereador mais jovem da história de Petrópolis. Mas não deixei de trabalhar. E aí, logo depois vim candidato a prefeito, na última eleição, em 2016. E aí fiquei em 3º colocado, no qual a gente teve um destaque muito grande nos debates de televisão. Justamente por ter construído um programa com as pessoas, ouvindo os bairros, visitando as comunidades, especialistas e principalmente os servidores, que são as pessoas que entendem de fato a máquina pública. O político passa, o partido passa, os servidores ficam. E aí logo depois disso, já no PSOL, a gente veio com uma candidatura a deputado estadual. Isso em 2018, alcançando quase 13 mil votos e novamente como a 3ª candidatura mais votada entre os candidatos petropolitanos para esse pleito. E me afirmo como um candidato de esquerda, um candidato com ideia progressista e que principalmente quer ser o candidato do bolsonarismo na cidade de Petrópolis. É óbvio que uma pré-candidatura a prefeito tem todo esse compromisso com o debate de cidade. E é isso que a minha trajetória traz. É para isso que eu estudei, que eu me preparei, que meu partido e todas as pessoas que estão em volta desse projeto de cidade estão trabalhando. Mas é fundamental a gente demarcar a posição que o que acontece no Brasil não está correto. Violência contra a imprensa, atentado contra a cultura, perseguição de professores,
E eu não quero que a minha cidade seja lembrada como a cidade de um deputado que invade escola para coagir professor e servidor. Ao mesmo tempo, eu não quero que a minha cidade seja lembrada como o lugar no qual o prefeito some. Eu não quero que minha cidade, que tem uma história, tem suas belezas, vá para o noticiário nacional lembrada porque vereador guardava dinheiro na banheira. Então a gente tem que ter um compromisso de mostrar as ideias e demarcar sem medo qual é a nossa posição. E a posição do PSOL Petrópolis, a minha posição enquanto pré-candidato, é de lutar contra essa antipolítica que está colocada na figura do Bolsonaro e dos candidatos bolsonaristas. E aí eu desafio, Beth, falando pelos meus companheiros e companheiras de partido e todo mundo que constrói a plataforma Petrópolis Sem Medo, que vai muito além do PSOL, que envolve movimentos, e é a plataforma de cidade que a gente está apresentando. Eu desafio qualquer candidato bolsonarista a debater a cidade, as realidades das pessoas, dos petropolitanos e petropolitanas com a gente. Você não... Sair do moralismo para falar de política pública. Você não vou falar assim, se assusta, porque dá para ver que você está acostumada aí com a política, com a vida pública, mas não te preocupa ser pré-candidato numa cidade que teve 75% dos votos aí para o Bolsonaro, e você firmou aí que é contra essa política, não te preocupa em, de repente, as pessoas te repelirem por esse motivo? Porque é Sim, complicado, eu entendo a tua porque linha a de pessoa raciocínio, claro que você sendo do PSOL, já é óbvio que é contra tudo que está aí, isso é óbvio. Sim. Mas você firmar assim, de repente, alguém que está em dúvida, isso não te preocupa de repente você perder aquela pessoa que está em dúvida? Ou é para ser assim mesmo? Eu acho que a gente tem que ter ideia de que a política não pode se limitar a uma eleição. E eu não quero ser o candidato, o partido que eu construo não quer ser o partido que se propõe com ideias apenas num período eleitoral, em 45 dias. Ou seja, fazer qualquer coisa para ganhar. Não dá. Entendi. A eleição, ela é o fruto, um acúmulo de várias lutas, de várias militâncias, de várias propostas e ideias que se juntam e ali na eleição tem uma oportunidade com mais visibilidade. Então eu acho que é um oportunismo barato, e eu não quero ser esse candidato, eu não quero ser esse político, e meu partido não quer isso para a cidade. Acho de oportunismo barato a gente ter uma trajetória e na eleição ser incoerente para poder angariar algum tipo de voto. Porque esse é o candidato que você tem que combater. Porque ele promete uma coisa na eleição, quando chega na gestão pública, ele vai fazer diferente. Mas isso é o que acontece na maioria das vezes, né? A pessoa, ela é de esquerda ou é de direita e se junta com o contrário para somar forças e ganhar a eleição. Isso Aí acontece muito. O que a gente tem que gente ter sabe programa. disso. A aliança política, o debate das relações entre partidos, isso faz parte da democracia, a gente não ignora isso. Nós não somos os radicais extremistas que tentam dizer. O que a gente é radical e bate o pé é que a cidade e a política precisam de programa. Então, quando eu falo que a gente é radicalmente contra o governo do Bolsonaro e também o do Witzel, é porque o nosso programa não permite que a política de segurança pública do governo do Estado seja de exterminar pobre. Porque o nosso programa não permite que professor e servidor público sejam chamados de parasitas. Então, se eu chego para o povo petropolitano, que ali num determinado momento resolveu, dentro do seu eleitorado, votar quase 75% no candidato Bolsonaro, e eu respeito isso porque foi dentro da democracia, mas se eu chego para esse eleitor para tentar conquistar o voto dele numa eleição, simplesmente, e rasgo tudo aquilo que a gente defende como política, eu não vou ser diferente de quem guarda dinheiro na banheira, eu não vou ser diferente de quem vai de escola, eu não vou ser diferente dos políticos que estão aí. E aí eu prefiro nem ganhar a eleição. Porque o que a gente tem que ficar atento na corrupção e nessas bravatas políticas, nessas mentiras que acontecem, não é o que o candidato faz quando ele entra só, seja como candidato ou quando ele vence a eleição. São os acordos e os compromissos que ele tem anterior. Eu vi que aqui nas entrevistas você sempre fez uma pergunta muito boa para quem veio antes de mim. Como é que você vai financiar a sua campanha? Eu chegar lá. Depois eu vou guardar essa pergunta para você, é só para poder ilustrar o que eu estou dizendo. Sim. Se você percebe que um candidato que tem compromisso com as empresas de ônibus antes de ser eleito, você acha que quando ele for governar, ele vai diminuir a tarifa de ônibus? Não, isso tem que ser pago, né? Primeiro que nem pode empresa financiar a campanha mais. Mas a gente sabe que, infelizmente, existem caixa 2. Existem os acordos aí por debaixo sujos contra a lei, ilegais, e que, infelizmente, a justiça nem sempre pega. Mas, de verdade, se eu for um candidato ligado ao cartel das empresas de ônibus, que é ligado à FETransport, que está sendo investigada, que tem gente presa, político e empresário preso, e a CETranspetro é ligada à FETransport, aqui em Petrópolis,
Se eu estiver do lado deles, como é que eu vou chegar para o trabalhador rodoviário, que eu sou amigo, que eu vou na garagem 3 horas da manhã, e vou falar para ele que eu vou defender os interesses do trabalhador rodoviário e vou tentar diminuir essa passagem absurda de 4,40 se eu peguei dinheiro para minha campanha com o empresário de ônibus? Você pode falar, mas não vai poder cumprir. Ou seja, demagogia. Então, quando eu falo dessa nossa posição ao Bolsonaro e ao Witzel, não é simplesmente porque somos oposição por ser oposição, porque estamos torcendo contra o Brasil e o Rio de Janeiro. Não. É porque a gente não concorda com as escolhas, com as políticas e com os caminhos que eles estão dizendo. Porque pra gente isso não vai salvar o Brasil, não vai salvar o Rio. Isso vai matar mais pobre. Isso vai fazer com que você não se aposente. Isso vai fazer com que o servidor público seja precarizado. O Petropolitano está passando por isso. Agora a prefeitura vai fazer um processo seletivo, a justiça mandou fazer concurso, porque eu tenho vários colegas, professores e professoras, tem gente da saúde, da ciência social, que ficou precarizado como RPA anos e anos e não aguentava mais. Mas é essa política que o Bolsonaro defende. É essa política que o Witzel quer para a SEDAI. Você faz com que o povo do Rio não tenha água para poder privatizar e vender. Aí eu te pergunto, a privatização dá certo? As empresas de ônibus deram certo aqui? A gente tem um ótimo serviço, é uma concessão pública para um ente privado. Quer dizer, então, que a gente anda em ótimos carros, que a passagem é justa, que o trabalhador rodoviário é respeitado e que o ônibus vai até o final da sua rua. Não. Então a gente tem que desconstruir alguns mitos e para isso tem que ter programa. E o nosso programa é de defesa do que é público. E aí, Beth, eu não tenho problema de, nesse sentido, radicalizar com propostas estruturadas em dados e informações. A gente tem que revisar as concessões da cidade. E quando eu falo revisar concessões e permissões, vai da empresa de ônibus até contratos tipo da Sinalpark, que cuida de um estacionamento rotativo, pinta uma faixa no chão e começa a explorar aquilo, prejudicando o morador e o turista. É óbvio que tem que ter estacionamento rotativo. Para quê? Para ninguém parar o carro ali e prejudicar o comércio. A intenção do estacionamento rotativo é que as pessoas não parem na vaga e não prejudiquem o trânsito de pessoas que vão consumir no comércio, que vão acessar serviço público, posto de saúde, escola ou outra burocracia. Só que a partir do momento que você pega isso, bota na mão de uma empresa que fatura centenas de milhares por mês, que cobrava taxa abusiva, que agora foi proibido por lei, mas que fez isso por muito tempo, e o dinheiro que a gente pagou não vai voltar. E eles saem criando vaga rotativa onde não é para ter vaga rotativa, para poder criar mais ponto de exploração. Isso é uma indústria. Isso é uma indústria e que não atende ao interesse público, atende ao interesse privado. E eu te pergunto, a CPTrans, que é da administração indireta, não podia fazer a gestão disso? Por que a gente tem que pagar uma empresa que lucra com isso para fazer o que o serviço público tem condições de fazer? Poderia fazer concurso para contratar gente, valorizar os agentes de trânsito, a guarda municipal, melhorar os salários, capacitar. Então a gente tem que acabar. A verdadeira mamata está aí, nesse bando de contrato vinculado ao município, empresa de ônibus, Sinalpark. Isso numa escala maior, a gente vê assim, a nível de União e de Estado que prejudica a gente, a Concer. E eu chego, para poder concluir essa parte, numa das principais que importa muito para nós, do pessoal, que é a água. A gente paga mais taxa de água para Águas do Imperador, que não faz o bom tratamento de esgoto, que não atende todos os bairros, que não pensa em biodigestores, não pensa em soluções sustentáveis, a gente paga mais para eles no ano do que a gente paga de IPTU, Beth. A gente dá mais para Águas do Imperador, que é de um grupo francês, explorar a nossa cidade, que é do grupo Águas do Brasil, que é vinculado a conglomerados franceses, a gente paga mais para eles do que a gente paga para o município. Arrecadar e cuidar de todos os serviços públicos. Isso está errado, isso é verdadeira mamata, a gente tem que cortar. O que é público pode funcionar, desde que a gente tenha programa, que a gente seja sério, cumpra os princípios da administração pública e, principalmente, valorize os servidores. Bem, então vai lá a pergunta. Você é jovem, do partido de esquerda, aparentemente não é nenhum empresário, não tem dinheiro, não tem um grupo que vai financiar. Como vai ser essa campanha? Primeira coisa, foi o que eu tinha dito e repito. A campanha para a gente é só um desdobramento de tudo aquilo que a gente defende, acredita e luta. Então eu vou falar um pouco do que eu fiz mesmo não ocupando cargos eletivos. Por mais que tenha esses 10 anos de experiência, tenha estudado gestão pública, eu não fui vereador, eu não fui deputado, eu fiquei sempre ali perto. E não tenho problema com isso, porque eu continuei trabalhando. Um exemplo, quando a gente perdeu a eleição para prefeito, no mesmo dia, depois de chorar, porque a gente chora, porque dói no peito, né, você defender ideias e ver que, infelizmente, quem não era para ganhar, ganhou, é o que aconteceu. Aí, é só ver os debates meus em 2016, eu posto na minha página, Yuri Moura, no Facebook o tempo todo.
Várias coisas que eu falei que iriam acontecer, aconteceram infelizmente, mas democracia é isso. Mas naquele dia, a gente juntou o grupo da campanha, porque eu não faço nada sozinho, né? São pessoas envolvidas num projeto, e resolvemos montar uma estrutura chamada Gabinete Popular, que era uma forma de fiscalizar, enquanto terceiro colocado nas eleições municipais, o poder público de Petrópolis. E aí a gente veio trabalhando esses 4 anos, acompanhando, fiscalizando, denunciando e propondo o que a Prefeitura e a Câmara têm feito. E eu posso dar exemplos concretos que a gente conseguiu vitórias. Primeiro, o afastamento do ex-secretário de Educação, que era um sujeito ficha suja, que queria fechar a escola rural, queria acabar com o liceu municipal e o seu ensino médio. A gente estava vivendo um problema de merenda absurdo em toda a rede, nas 182 unidades de educação de Petrópolis, os 6 e as escolas, a gente tinha problema. Esse cara gritava com o professor e professora, perseguia servidor, gritava com o aluno, gritava pai e mãe, chegou a ter relato de puxar pelo braço mãe em manifestação. A gente entrou com uma ação popular por perceber que ele era ficha suja e não poderia ocupar cargo público e afastamos o secretário de Educação. Eu tive um reconhecimento absurdo do funcionalismo da educação por esse trabalho de gestão e de fiscalização, de acompanhar a diária oficial, de ver os balanços da prefeitura, de realmente entender a administração de quem está lá no lugar que eu me propus estar. Então essa foi uma vitória concreta. A segunda, eu fui a única figura política, o único pré-candidato que foi até o final pedindo a cassação dos vereadores corruptos. O que está acontecendo em Petrópolis, Beth, é histórico. Eu falo como professor de história. É a maior crise política da história de Petrópolis. A gente tem 6 vereadores afastados, sendo que um deles foi preso. Na verdade, o ex-presidente ficou preso por um tempo, mas a gente ainda teve outros que foram presos temporariamente, né? Um por conta de porte de arma ilegal e tal. E teve outro que ficou foragido e que está lá na Câmara fazendo discurso efusivo em defesa do atual prefeito. Então, assim, é uma vergonha absurda e que, quando explodiu em abril de 2018, todo mundo falou que ia fazer alguma coisa. Mas eu sou o único que tem vários processos na Câmara Municipal, na Justiça, e bate nessa tecla o tempo todo pedindo a cassação deles, porque eles quebraram com a ética, com o decoro parlamentar, e é totalmente incompatível a atitude deles com a proposta da Câmara Municipal. Então, eu estou dando exemplo desses 2 trabalhos via Gabinete Popular, que é trabalhar mesmo sem mandato, porque por mais que eu não tenha dinheiro para fazer campanha, eu consigo chegar hoje aqui na sua entrevista e demonstrar serviço. Sim. E as pessoas perceberam isso em 4 anos. E aí, para dar só mais um exemplo, que isso é um trabalho que eu faço não com esse viés político eleitoral, mas com um viés político de cidadania, mas eu sou fundador e coordenador de um coletivo de educação, que é um projeto que vai muito além de mim, apesar de eu ter concebido a ideia, vai muito além de mim, com educadores e educadoras, que trabalha com jovens e adultos, que chama-se Escola Popular. Por que eu fiz isso? Porque eu quero fazer caridade? Não, eu não acredito em caridade. Eu acredito em solidariedade e na emancipação do ser humano. Eu acho que caridade é uma coisa meio feia de cima para baixo, né? Você, Beth, no seu conforto, né? Um exemplo. Me ajuda que estou numa situação ruim. Não, a vida não é isso, né? Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente está mal. Então eu defendo a solidariedade, a gente se olhar como igual e a gente cada um dá o que dá. Aquela frase clichê, mas que funciona, dá vara para pescar. E assim, cada um dá o que pode, né? Eu sei que você vai me doar o que você pode e eu vou te doar o que eu tenho, né? Então eu acredito em solidariedade e não acredito em nenhum desenvolvimento econômico, político, social, de cidade que não passe pela educação. Então a gente criou a Escola Popular em 2017 e de lá para cá a gente ajudou mais de 1.000 pessoas. Ajudou porque quem conquista são as pessoas, a gente só colabora, né? Já ajudamos mais de 1.000 pessoas a concluir o ensino fundamental e médio. Então, aonde eu quero chegar? Se você quer entrar para uma carreira política, você tem que demonstrar serviço. Você tem que demonstrar ideias, você tem que demonstrar conduta ética. E isso eu tenho feito. Isso as pessoas que andam comigo no PSOL, as pessoas que constroem comigo para além do PSOL, também estão fazendo. Então eu não tenho problema nenhum de chegar na eleição e não ter o dinheiro do mundo para pagar para colar adesivo em carro, porque eu nunca fiz isso, para pagar um bando de cabo eleitoral, porque eu nunca fiz isso. Eu escolhi um caminho mais demorado para atingir. Você vai ter os votos pelo trabalho realizado. É isso. E aí o debate democrático, o momento da política, vai dizer se isso é suficiente ou não. Mas eu posso dormir tranquilo, meus companheiros e companheiros do partido também, que a gente trabalhou certo, com pessoas e que, principalmente, não abriu mão das ideias que a gente defende. Yuri, deu 20 minutos, mas eu vou te dar mais um, porque no início eu fiquei fazendo gracinha, rima, eu te tomei 1 minuto. Tá. Você tem Beleza. 1 minuto aí para as considerações finais, deixar um recado
para os eleitores e é esse o objetivo aqui do bate-papo. Beleza, eu tinha preparado algumas ideias para falar de forma rápido. mais concreta do que o Petrópolis Sem Medo tem construído. Eu sou um dos colaboradores, a gente já tem mais de 100 voluntários ali dispostos a ter uma proposta diferente para a cidade, eu sou só mais um ali. Mas, basicamente, eu acho que é importante a gente ter 3 grandes compromissos com Petrópolis. O primeiro é a nossa cidade voltar a ser um lugar de oportunidade. Eu não aguento mais ver Petrópolis perdendo gente boa. Eu escuto dos meus alunos, pô, professor, não tenho futuro aqui na cidade, eu quero sair daqui porque não tem emprego, não tem carreira. Então a gente tem sim que fazer com que Petrópolis volte a ser um lugar de oportunidade. E para isso é trazer bons empregos. A gente tem que investir em tecnologia, tem que investir em economia criativa, cultura, educação, capacitar as pessoas, criar a infraestrutura necessária para que Petrópolis tenha esses bons empregos. Para vocês terem uma ideia, dos cerca de 70 mil petropolitanos que estão com carteira assinada, 1/4 é de jovens, entre 18 e 30 anos. E a média salarial deles é de R$ 1.600. Trabalho digno? É. Mas a gente sabe que o trabalhador precisa ganhar mais, precisa ser mais valorizado. Então a gente defende bons empregos para a cidade, vindo de economia criativa, tecnologia e outras formas comunitárias. Uma outra coisa importante é que a prefeitura tem que chegar nos bairros. Petrópolis não é só o seu centro histórico. Nós temos urgências em moradia, em saneamento básico, e o poder público precisa se comprometer. Por último, que eu acho que o meu minuto vai acabar, uma política que pense nas pessoas e não nos interesses. E para isso tem que botar o dedo da ferida, tem que combater a corrupção e tem que enfrentar essas máfias. Abaixar o custo de vida em Petrópolis, do ônibus à taxa de água. O pobre e o trabalhador não podem pagar a conta dos privilégios daquele que acabam com o serviço público. Então, Petrópolis Sem Medo, muita coragem. Acreditem que a política é a saída para a gente superar todos os problemas da nossa vida e a gente vai se encontrar muito ainda. Muito obrigado. Obrigada, Yuri. O programa original desta terça-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Se não aparecer mais nenhum pré-candidato, porque eu já procurei, não achei. Tem o Matheus Quintal, mas ele falou que só pode gravar os sábados. Infelizmente, o programa original é de segunda a sexta, então vou ficar devendo o Matheus Quintal. Mas tendo algum outro, o programa está à disposição até o dia 21 de fevereiro. Obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. Laboratórios BAF, há mais de 45 anos realizando exames de sangue em Petrópolis, utilizando equipamentos modernos para resultados mais precisos. Único na região serrana que possui selo de qualidade máxima PALC, que é o programa mais rigoroso de qualidade para laboratórios no Brasil. Para você que não possui plano de saúde, conte com nossa tabela de preço popular. Acesse nossa homepage e consulte nossas 10 unidades. E conte com nossa equipe médica para tirar suas dúvidas. A qualidade do seu exame está em nosso DNA. Pensou no quarto do bebê? Móveis Pedro II, uma linha completa de infanto-juvenil para deixar o quarto dos nossos anjinhos acolhedor. Um espaço com móveis exclusivos para deixar qualquer ambiente muito mais charmoso. Confira nossa variedade em colchões. Móveis Pedro II, só não decora sua casa se não quiser. Qualidade, preço, facilidade no pagamento e variedade. Shopping Pedro II, Rua do Imperador, 288, Loja 9. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Dr. Forman, você conta com um time de especialistas.
Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Dr. Forman, médico para homens. Na Franca Vila Móveis, as suas compras viram um belo passeio. Localizada na Estrada União e Indústria 2310, em Correias. A loja abre de segunda a sábado. Você tem o dia inteirinho para escolher com calma os móveis da sua casa. Abrimos às 9 da manhã e só fechamos às 7 horas da noite. Quer decorar sua casa inteira? Venha passear e comprar na Franca Vila Móveis. Conforto, hospitalidade e atendimento de primeira. Não se preocupe, aqui tem vaga para receber seu veículo. Chegue, estacione e entre. Você é o nosso convidado especial. Franca Vila Móveis. Entrega rápida e garantida. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê.